da aula que a química orgânica ela é o amor ou ela é o terror de alguns, né? Eu, basicamente, durante meu ensino médio, ela era o terror. Depois, como professor, ela deixou de ser o terror. Eu comecei a ter carinho pela química orgânica. Então, a química orgânica, quando a gente fala em orgânica, a gente vai pensar o quê? Vem alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, né? A gente pensa numa cultura orgânica, produtos de beleza orgânico, alimentos orgânicos são mais saudáveis. Então, a agricultura orgânica ela tem ganhado espaço devido à preocupação com a sustentabilidade e com a saúde. Mas a química orgânica do que nós estamos falando não é bem essa aí. A química orgânica que a gente está abordando é livre de agrotóxicos, né, sem sintéticos, tem baixo impacto ambiental, conservação do solo, conservação do bem-estar animal. É um processo de produção que ele é lento e a produtividade é menor, porque não usa agrotóxico. Então está aberto e fica livre às pragas. Então precisa de muita mão de obra também. Nesse caso, mas a orgânica que a gente está falando não é essa é a agricultura orgânica. Não é o nosso caso de interesse na química. O nosso caso de interesse na química é a orgânica, onde o Bergman, tá? Ele dividiu a química orgânica da seguinte forma: substâncias orgânicas eram produzidas por seres vivos, animais e vegetais. Essa é chamada teoria do vitalismo, proposta por Berzelius. Os compostos orgânicos eles seriam obtidos por meio de uma força vital, que só é possível a partir de organismos vivos. Então, eles teriam força vital que auxiliava na síntese orgânica. Bom, mas aí, o que que acontece? O Johannes aí, Jacob Berzelius tinha um aluno, Frederick Wohlen, e alguns alunos podem se revoltar contra as teorias dos seus professores, dos seus mestres. Foi o caso do Wohlen, do Frederick Wohlen. Frederick Wohlen, ele pegou em laboratório e mostrou que a matéria orgânica poderia ser produzida em laboratório, olha só. De acordo com Bergman, a matéria orgânica só poderia ser produzida a partir de seres vivos. Mas Berzelius, ele derrubou a teoria do vitalismo. Como? Ele foi o primeiro a sintetizar a ureia, uma substância orgânica, a partir de uma substância inorgânica. Então, ele pegou minerais, onde conseguia extrair o cianeto de amônio, aqueceu, e a partir desse aquecimento ele produziu a ureia. E a ureia é produzida durante produção de urina, né, dos animais. Então, quando os animais produzem urina, eles estão produzindo a ureia, que até então é orgânica, tá? Mas a partir de uma substância inorgânica, Wohlen produziu a ureia. Então, ele derrubou essa teoria do vitalismo. Mas o que vai ser a química orgânica? Nós vamos estudar a química orgânica, ela é a química do carbono, que nós vamos chamar. Todos os compostos orgânicos têm em sua composição elemento carbono, olha só. Todos os compostos orgânicos. Então, não vai ter composto orgânico sem carbono. Sempre o carbono estará presente. Mas olha só, vamos pensar em lógica. Todos os compostos que têm carbono são orgânicos? Se todo, matéria de matemática aí. Não, isso aí, Emerson, muito bom. Todo composto orgânico tem carbono na composição, mas não quer dizer que todas as substâncias que possuem carbono são orgânicas. Então, nós vamos ter exceções. A química orgânica vai ser o ramo da química que estuda compostos do carbono, mas nem todos que têm carbono são orgânicos. O exemplo que nós temos, olha aí, o diamante, o dióxido de carbono, que é o CO2, ele é inorgânico. O ácido carbônico, aqui, ó, vamos lembrar, o dióxido de carbono é um óxido, tá? Um óxido molecular. O ácido carbônico, H2CO3, os sulfetos de carbono, tá?
que vai ser um sulfeto, também é uma função inorgânica. O grafite, olha aí, ó, as meninas e os meninos do grupo. Olha só, o carbono é feito de, ó, o diamante é feito de carbono. E o grafite também. Então, olha só, tanto faz, né? Se é um anel de diamantes ou de carbono. O átomo é o mesmo. Então não tem problema nenhum, tem? O Emerson já está pensando ali, ele vai dar um anel de grafite para a namorada dele, vai falar que é a mesma coisa que o diamante, né, Emerson? Tô vendo isso. Então, mas o que? Ó, as ligações, elas são feitas de formas diferentes. Então, o diamante tem propriedades diferentes e o carbono, o grafite, tem propriedades diferentes, né? O grafite a gente usa para escrever, é o mesmo do carvão que a gente usa para aquecer ali a churrasqueira, usa em processo de produção de minério. Já o diamante grafite é um dos materiais mais duros que tem na natureza, tanto que é utilizado para cortar vidro, né? Tem o valor de beleza aí, né, das joias, então são diferentes. Mas esses são inorgânicos, nós não vamos trabalhar com eles agora. Então, com isso, qual que é a importância do carbono e por que que ele tem uma química só para ele? Olha só, a gente fala da química geral, né? A química analítica, a química inorgânica, a fisicoquímica. Mas todos os elementos participam dessas químicas que eu acabei de falar. Mas a química orgânica, ela é especial para compostos que têm o carbono. Então, por que o carbono é tão especial? O carbono ele é tetravalente, ele consegue fazer 4 ligações. Por quê? Ele está na coluna 14 da tabela periódica. Então, olha, ele pode fazer 4 ligações de várias formas possíveis. Ó. Esse elemento aqui, apesar de parecer um pouquinho diferente, a gente deu só um giro nele aqui, ó. Até que eu consigo escrever bem com o mouse. Só deu um giro nele aqui, ó. É o mesmo elemento. Ele pode fazer 4 ligações. Então, as 4 valências, elas vão ser iguais entre si. O carbono, por ele fazer 4 ligações, ele pode fazer múltiplas ligações. O átomo de carbono pode fazer 2 e 3 ligações com o segundo átomo de carbono. Então, olha só, ligações duplas entre carbonos e o carbono e o oxigênio, ó, as ligações duplas, certo? 2 pares de elétrons compartilhados que estão aí, ó, essa ligação do carbono, ele faz ligação covalente, vamos lembrar isso, covalente compartilha elétrons. As ligações triplas, ó, e também, ainda não falo, vou voltar no slide anterior aqui rapidinho, ó. Aqui são as ligações simples, que é só um par de elétrons que está sendo compartilhado, beleza? Então, quando tem um tracinho, é ligação simples. Aí nós temos as duplas e as triplas. Então, olha aí, ó. Só um adendo aqui no cantinho, ó. O carbono pode fazer 4 ligações simples, ou pode fazer também 2 duplas, opa, uma dupla e 2 simples, ou também, opa, não ficou bom não, uma tripla, ficou bonitinho não, mas dá para entender, e uma simples. Agora, vamos lembrar, ó, entre carbonos não existe a possibilidade de se fazer uma ligação quádrupla, beleza? O máximo que é tripla. 4 ligações, sem chance, beleza? Observem aqui, ó. Esses, olha só, são estruturas grandes. O carbono ligado ao hidrogênio por uma simples, aqui com uma tripla com outro carbono, simples, simples com os hidrogênios e simples com os hidrogênios. Aqui, ó, esse carbono central está fazendo 2 duplas, e aqui ligado a 2 hidrogênios, beleza? Gente, tranquilo aqui? Alguma dúvida? Beleza, vamos seguir então.
Todos os tipos de ligação, as ligações simples, ligação dupla e ligação dupla de novo, e por último aqui a ligação tripla. Aí, vamos ver, nós falamos do carbono, certo? Vamos deixar para falar aqui. Esse aqui eu tinha mexido. E, ó, corte aqui, coluna 14. 4A é muito antigo, tá? Então, o carbono está na coluna 14, no meio do segundo período. Então, olha o carbono aqui, ó, bonitão. Então, ele faz 4 ligações. Ele é um ametal, ou seja, não metal. Então, nós temos aqui, ó, os outros elementos que se ligam ao carbono normalmente. O hidrogênio, ele está aqui na primeira coluna da tabela periódica. Tem um elétron só na última camada. Então, ele vai fazer uma ligação covalente. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, hidrogênio. Tá? Ele só pode fazer uma ligação covalente. O oxigênio, ele vai poder fazer uma dupla ou... Meu ó ficou muito feio aqui, gente. Desculpa que eu esqueci a canetinha hoje. Então, opa, fazendo confusão aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. O oxigênio, ele faz 2 ligações. Então, essas 2 ligações do oxigênio, elas podem ser uma dupla ou 2 simples, beleza? O nitrogênio, vamos lembrar, o oxigênio aqui, ó, tá na coluna 16. Na coluna 16, ele precisa de 2 elétrons para atingir o octeto, para se estabilizar. Já o nitrogênio, ele tem um Nzinho aqui, ele pode fazer uma ligação tripla ou uma ligação dupla e uma ligação simples, ou 3 ligações simples, tá? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, então ele vai se estabilizar fazendo 3 ligações. Os halogênios da coluna 17, eles podem fazer uma ligação simples, tá? Enquanto, geralmente, tá, galera, podem fazer mais, mas nesse caso aqui, para a química orgânica, normalmente sempre uma. O enxofre, ele é o mesmo caso do oxigênio. O Szinho vai ser 2 simples ou uma dupla. O fósforo vai ser igual ao nitrogênio, beleza? Então, fósforo igual ao nitrogênio. Vai ser uma tripla, uma simples e uma dupla, ou 3 simples. Os átomos de carbono, eles se ligam e formam cadeias. O carbono pode se ligar aos outros átomos e formar cadeias com variadas disposições. Então, essas 4 ligações dele abrem essa possibilidade do carbono fazer N ligações, certo? Então, vamos aqui, ó. Observem aqui essas cadeias aqui parecendo colmeias. Aí são benzenos. Daqui a pouco a gente vai tratar isso com mais detalhes. O CH3 ligado, o carbono ligado a outro por dupla, depois aqui por simples. Então, são inúmeras cadeias, composições de vários carbonos ligados entre si de formas diferentes. Então, os diferentes tipos de cadeia de ligação com carbono podem ser vistas de formas alotrópicas, as mais variadas na indústria. Então, olha só. Por exemplo, lembra que a gente falou do carbono? O carbono, só carbono, tá, galera? Produzir o nanotubo, o grafite, que nós falamos, o diamante e o fulereno. Olha só, o nanotubo e o fulereno, eles têm várias aplicações tecnológicas. E eles foram descobertos, vamos colocar assim, recentes. Eles são aí da época de 2000 e pouco. Já que o grafite, observe, a estrutura dele é diferente do que do diamante.
ele tem camadas. Então, quando nós passamos o lápis no caderno, nós deixamos camadas de grafite. Se nós passarmos o diamante no caderno, ele vai rasgar o caderno. Então, o grafite, o carbono grafite, ele é mais macio do que o caderno. Já o diamante é mais duro do que o caderno, então ele rasga o caderno. Enquanto o caderno que vai danificar o grafite, tá? Então, nessa sequência aqui, a classificação do carbono. Então, dentro dessas cadeias, o carbono vai ser classificado. Nós vamos classificar ele em primário, secundário, terciário e quaternário. Ele vai depender de quê? Ele vai depender do número de carbonos que ele está ligado. Então, olha só. O carbono, ele está ligado a outro carbono. Então, vai ser um carbono primário. Está ligado a apenas um. Então, primário, primário. Depois, o carbono é terciário. Esse carbono aqui, ó, está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Carbono terciário. Já os demais, ó, estão ligados só a esse carbono terciário. Então, são todos carbonos primários, juntamente com esse aqui, ó. Já esse carbono aqui, ó, observem, ó, ele faz 4 ligações, mas ele está ligado a 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. E os demais serão carbonos primários. Esse aqui, ó, central, esse que foi rápido. Esse do meio aqui está ligado a 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. E os demais são classificados como primários. Beleza? Então, ó, um exercício rapidinho para a gente fazer. Indique quantas ligações simples e duplas ou triplas tem nos compostos abaixo. Então, é só contar aqui, ó. Tem uma ligação tripla e 4 ligações simples. Nesse outro, uma dupla e 4 simples. Então, ó. No próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 simples e uma dupla. De baixo aqui, ó. Vou até acelerar aqui. 15 ligações simples e 2 ligações duplas e uma tripla. A tripla está aqui e as duplas aqui. Certo? Característica do átomo de carbono. O carbono faz 4 ligações químicas, certo? O número atômico dele é 6 e o número de massa é 12. A distribuição eletrônica dele, vocês lembram da distribuição eletrônica? Assim, professor, não serve para nada. Serve sim, vamos lá. É 1s2, 2s2, 2p2. Então, olha só, ele tem 4 elétrons nesses orbitais. E pensa comigo, a forma que está distribuída aqui. Tem 2 elétrons, cada setinho um elétron, tá? No primeiro orbital, no 2s, 1 no 2px, 1 no 2py e 1 no 2pz. Como que ficaria melhor distribuído esses elétrons desses 4 orbitais? Como que ficaria distribuído de forma homogênea? Alguém? O 2s tem só 2 elétrons. E o 2pz não tem nenhum elétron. E se esse elétron aqui passasse para cá? Então, ele faz 4 ligações. Para fazer essas 4 ligações, ele tem que passar por um processo que é chamado de hibridização. Então, os tipos de hibridização que acontecem são sp3, sp2 e sp. Observem aqui junto comigo, ó. Os orbitais, o S1s2, 2s2 e 2p2 aqui. Está no px e no p1. O que acontece? Esse é o estado fundamental. Só que no momento da hibridização, o estado, esse elétron que está no 2s2, ele vai ser transportado para o 2pz. Transportado para cá. Então, aí nós temos o estado hibridizado. Esse orbital, que está aqui o 2s, ele vai subir. E nós vamos ter o orbital sp3. Então, nós vamos ter 4 orbitais
no mesmo nível de energia. Esse orbital daqui não existe mais, ó, ele foi para cá. Então, nós temos o orbital sp3, que é o orbital aonde que o carbono faz 4 ligações simples, tá? A hibridização, rearranjo de orbitais, mudança na forma de energia e orientação. A hibridização sp3 ocorre quando o carbono faz ligações simples. Então, ligação simples, ó. Aqui nós temos um carbono e outro carbono. Todos eles estão ligados a hidrogênios para completar aqui, ó. Esse aqui vai estar ligado a 2 hidrogênios. E o de lá também a 2 hidrogênios. Beleza? A hibridização. O sp2 ocorre quando o carbono faz uma ligação dupla. Então, quando ele tem a dupla, ele vai ter hibridização sp2. Essa hibridização sp2, ó, o orbital 2pz fica de fora, e nós temos esses 3 orbitais sp2. Um rearranjo do 2s2 com orbitais 2px e 2py. Já a hibridização sp, ela ocorre quando o carbono faz ligação tripla, ou 2 ligações duplas. Então, esse aí vai ser o único que tem 2 possibilidades. Ó. O primeiro, sp3, só ligações simples. O segundo, quando tem uma dupla e 2 simples. Já esse vai ter a possibilidade de uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Então, aqui, este carbono é um carbono sp3. E aqui também, ó, esse carbono do meio... Ó, desculpa, sp3 não, sp. Esse carbono do meio também vai ser um carbono sp. Então, sp vai ser o rearranjo do 2s junto com px, formando aí os 2 sp. Então, os tipos de ligação dependem do orbital que está interagindo. O orbital pode ser sigma, as ligações pode ser sigma ou π. Se a ligação for simples, ela vai ser ligação sigma. Quando nós tivermos uma ligação dupla, ela vai ter uma ligação sigma, que é a primeira, e a segunda vai ser uma ligação π. O que ocorre também aqui no terceiro. Uma ligação sigma e 2 ligações πs. Então aí, ó. A angulatura de uma ligação sp3 ela vai ser 109,28 graus. Uma angulatura do sp3, sp2, desculpa aqui, ó, sp3, e aqui um sp2 de ângulo de 120. E o último aqui, o sp. Os tipos de ligações. Ligações no carbono, um resuminho aqui, ó. 4 ligações simples, 4 ligações sigma. sp3 a hibridização, o ângulo entre as ligações 109,28. A geometria é tetraédrica. Quando nós tivermos duas simples, ó, uma dupla e duas simples, 3π, ó, 3 sigma e 1 π. sp2, 120 graus. Trigonal, duas duplas, uma tripla e uma simples. Só um momento aqui, galera. Minha bateria está desligando. Duas sigma e duas π. Que nós temos o SP, ângulo 180 e linear. Beleza, galera? Tem alguma dúvida? Posso continuar aqui. Tá tranquilo? Beleza. Agora vamos lá. Um exercíciozinho, coisa rápida aqui pra gente. A estrutura do geraniol
Não se assustem com os nomes da orgânica, tá, galera? É um nome diferente. Você não precisa ter muita informação a respeito dele, não. Tá? A única informação que ele dá aqui é que tem o ol no final, que é uma função orgânica álcool. Precursor de um aromatizante com odor de rosas, como está colocado abaixo. Indique as ligações sigma e pi das ligações 1, 2 e 3. Então, 1 tem uma ligação dupla, então vai ser uma sigma e uma pi. Então, uma sigma e uma pi. A 2, só ligação sigma. E a última aqui, a 3, também só ligação sigma. Se tivesse uma tripla, seria uma sigma e duas duplas, beleza? Então aí, ó. Agora vamos falar da hibridização. Pode-se afirmar que a hibridização dos átomos de carbono 1, 2, 3 e 4 é, respectivamente, 1. Uma dupla e duas simples. Então, essa aqui vai ser sp2. sp2 ou sp2. Então, já excluímos essa possibilidade da B e da C. O segundo tem duas duplas. Então, ó, duas duplas ou uma simples e uma tripla vai ser SP. Então, resposta letra E. A gente nem precisa continuar mais, mas nós vamos continuar. O terceiro, uma dupla e duas simples. Então, SP2. E o quarto aqui, 4 ligações simples. Show? Tranquilo? Sobre os compostos ao lado, responda. Quais carbonos são primários? Os primários, galera, só estão ligados a um carbono. Então, ó, são 7 carbonos primários. Todos que estão na extremidade. Os carbonos secundários. Opa, esse não. Esse aqui e este carbono são secundários. Então, só esses dois, de amarelo aí. Os terciários, nós vamos ter esse carbono mais esse. E esse aqui. Então, são 3 carbonos terciários. E, por último, um carbono quaternário nessa posição aqui, de vermelho. Beleza? Os compostos orgânicos podem ser representados por diferentes fórmulas. Fórmula molecular indica a quantidade de átomos na molécula. Então, ó, essa aqui é a mais simples que tem. Com essa aqui, a gente tem informação de quais tipos de átomos que tem na molécula. Nada mais do que isso. Já a fórmula estrutural, ela mostra a disposição dos átomos na molécula. Então, aqui, ó, nós conseguimos descobrir que essa molécula tem um oxigênio entre carbonos. Só a partir desse detalhe. Correto? Agora, a fórmula condensada. A fórmula condensada, nós vamos pegar esses hidrogênios aqui e colocar todos juntos. Então, ó, CH3, CH2, ó, sequência aqui, o oxigênio, depois CH2 e CH3. O que que acontece aqui, ó? Essas ligações também podem ser condensadas, não precisa aparecer, pode ficar dessa forma aqui também. Já a fórmula de linha é a mais simples de todas e é a que é a mais utilizada, tá? Então, nós temos aí, ó, cada pontinho tem um carbono. Então, aí, os hidrogênios a gente tem que completar de acordo com o número de ligações. Esse primeiro carbono aqui, ó, só fez uma ligação, tá sobrando 3, então são 3 hidrogênios. Esse segundo carbono, cabe 2 hidrogênios nele. O mesmo aqui com o terceiro, e com o último quarto aqui cabe 3 hidrogênios. Então, resolvido aqui. Agora, galera, isso aqui é um exercício que eu ia fazer com vocês, mas por estar sem a mesinha nesse momento, vai ficar um pouco mais difícil. Eu vou começar a fazer ele até onde der. Caso eu não consiga fazer as estruturas maiores,
Na próxima aula eu repito isso com vocês, tá bom? Fórmula molecular. Quantos carbonos nós temos aqui embaixo? 2 carbonos. Então, C2. O número de hidrogênios, nós temos 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então, H6. E por último, o oxigênio. A fórmula condensada, nós vamos juntar esses hidrogênios, então CH3. Eu prefiro colocar H3C. Depois, o CH2 e o OH. A fórmula de linha OH. Beleza? Então aqui nós temos um carbono, outro carbono. E olha, onde está o oxigênio, não tem carbono nessa ponta, porque tem o oxigênio. Então, as fórmulas, aí, esse aqui, eu não vou repetir, eu vou deixar ele para a gente fazer na outra aula, tá bom? E o mesmo com esse aqui. Outra aula eu faço com vocês. Agora, escreva as fórmulas dos seguintes compostos. Opa, o que aconteceu aí? Um monte de gente saiu. Clebinho saiu. Tá tudo certo aqui? Vocês estão me ouvindo? Letícia, Eduardo? Beleza. Então, galera, ó, escreva a fórmula estrutural dos seguintes compostos. CH2H4. Tem 2 carbonos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os 2 carbonos. Depois, completar com os hidrogênios. Tem 4, 2 hidrogênios para cada carbono. E a gente pode completar depois com a ligação dupla. Lembrando que o carbono sempre faz 4 ligações. Já que o carbono, desculpa, esse aqui, 2 carbonos com 2 hidrogênios. Então, um hidrogênio para cada um. Então, fez uma ligação, sobrou uma tripla no meio entre os carbonos. Então, aqui a gente tem o etino. Agora, o C, agora esse aqui é legal, ó. CH4O. O CH4O, ele vai um carbono. Aí, olha só, se eu ligasse os 4 hidrogênios ao carbono, não ia dar certo. Então, um dos hidrogênios vai ter que estar ligado ao oxigênio, para ficar CH4O, beleza? O próximo aqui, opa, o carbono ligado a 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, ligou seus hidrogênios, sobrou uma dupla para o oxigênio. Isso aqui eu sei que vocês já sabem, mas são funções orgânicas que depois a gente vai falar um pouquinho mais delas. A nicotina, ela pode ser representada pela fórmula a seguir. Quantos átomos de carbono e de hidrogênio existem em uma molécula desse composto? Então vamos lá, vamos contar quantos que tem? Cada extremidade que tem um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, opa, vamos pegar uma ajuda aqui nesse aqui. 10 carbonos. Agora, hidrogênios. Vou voltar no de cá. Aqui, o carbono está fazendo 3 ligações, então um hidrogênio só. Aqui também, só um hidrogênio. Só um hidrogênio.
Só um hidrogênio. Aqui não tem hidrogênio. Aqui também vai ter um hidrogênio. Aqui também. Aqui dois hidrogênios, ó, porque aqui não tem dupla. Aqui também dois hidrogênios. Dois hidrogênios. Esse nitrogênio está fazendo três ligações. E por último aqui, ó, nesse carbono, três hidrogênios. Então vamos contar. Três aqui, mais dois, cinco, sete, nove, mais um aqui só, tá? 10, 11, 12, 13, 14. E dois nitrogênios. Então, nossa fórmula molecular, C10H14N2. Vai repetir o slide aqui. Galera, na aula passada, faltou a gente resolver alguns exercícios de radioatividade. Então, eu coloquei ele no final da aula aqui, para a gente rever eles, tá bom? Para a gente rever, não, para nós fazermos ele. Então, olha só. No interior das estrelas, onde a temperatura é elevadíssima, a fusão de quatro átomos de hidrogênio, fusão, união entre os átomos, resulta na formação de um átomo de hélio. Nesse processo, ocorre uma considerável redução de massa, porque as altas temperaturas no interior das estrelas extinguem alguns átomos de hidrogênio, resultando na redução da massa observada durante o processo. Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que a primeira é uma afirmativa falsa e a segunda verdadeira. A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda é falsa. As duas são verdadeiras e a segunda justificativa correta justifica correta da primeira. As duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. Então, nesse caso aqui, nós teremos a letra B. A primeira é verdade, mas a segunda é falsa, galera. Olha só. As altas temperaturas no interior das estrelas extinguem átomos de hidrogênio, resultando na redução da massa observada. A massa, galera, ela não vai ser perdida. A massa sempre vai ficar ali. Ela pode acontecer uma mudança de um próton se transformar em nêutron quando libera a partícula beta, mas a massa ela não vai ser perdida, tá? Então, essa segunda é falsa, enquanto a primeira é verdadeira. A fusão de quatro átomos de hidrogênio resulta na formação de um átomo de hélio, mas também vai produzir partícula alfa, tá? Nesse processo ocorre uma considerável redução de massa. Redução de massa, porque vai ser duas moléculas diferentes, tá bom? Então, próximo agora, também, de novo, sobre fusão. Vou deixar isso aqui para vocês tentarem responder para mim antes. A bomba, vou deixar um minutinho. A bomba de hidrogênio funciona de acordo com a seguinte reação nuclear. A reação é de fusão, a reação é de fissão, a reação ocorre com apenas emissão de partículas alfas, beta. Ó, a Letícia perguntou alguma coisa aqui. Calma aí, Letícia. Ou a reação ocorre apenas com emissão de raios gama. Bom, olha só, quando a fissão, pensa, quando tem uma pedra, tem uma fissura na pedra, tem uma trinca, certo? Se você bater naquela trinca, a pedra vai terminar de separar. E a gente vai ter duas pedras menores, correto? Agora, a fusão, a gente vai, duas bolinhas de argila, se a gente pegar elas e se juntarem, elas vão se misturarem ali, vão virar uma bola maior. Então, o que acontece aqui é a fusão. Dois hidrogênios, tá? Aqui no caso o dítrio e o trítio, vão se fundir formando o hélio e liberando uma partícula de nêutron e energia. Então, a reação é de fusão. E nessa reação não está falando nada de partícula alfa, beta e gama. Então, a resposta correta é a letra
A, beleza? Mais uma aqui. A energia nuclear no Brasil é um assunto tratado de forma especial, que só uma lei votada e aprovada pelo Congresso Nacional pode autorizar a construção de usinas nucleares no país. A autorização da construção de usinas nucleares está condicionada à aprovação de lei pelo Congresso Nacional. Por quê? A energia nuclear é a energia mais limpa que se conhece em razão de ser proveniente de fonte renovável. É verdade isso aí, galera? Energia nuclear é energia limpa que se conhece em razão de ser proveniente de fonte renovável. Ela tem algumas situações que pode falar que ela é limpa, mas desse jeito não. A geração de energia elétrica a partir da usina nuclear implica na produção de resíduos radioativos que requerem tratamento especial e apresentam perigo de acidente. Verdade. Os reatores nucleares são equipamentos considerados sujeitos a vazamentos de água e de refrigeração radioativa. O urânio 238, 90% enriquecido, serve como combustível nuclear e explosivo, portanto, perigoso para populações que estão situadas próximos a usinas nucleares. Esse aí, galera, o 90% é para fazer bomba. Para fazer a usina nuclear funcionar, vai ter 5% de urânio enriquecido. Então, nossa resposta correta aqui, ó, ela vai ser letra B. Geração de energia a partir de usina implica em produção de resíduos radioativos que requerem tratamento especial, tá? E perigo de acidentes. Galera, rumo à aprovação, Enem 2024, estamos juntos aí para aprovação. Ficou alguma dúvida, galera? Então, beleza. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me chamar lá pelo WhatsApp. Abração para vocês e até a próxima quinta-feira.